Olá, Brasil! Olá, mundo! Que bom, estamos de volta aqui novamente dentro do programa Repórter Saúde, uma entrevista exclusiva com o Dr. Lair Ribeiro. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a nossa grande audiência que nós tivemos na semana passada, dia 21 de abril. Já totalizamos mais de 2 milhões de views da nossa entrevista exclusiva com o Dr. Lair Ribeiro. Meu nome é Fernando Betete, eu sou jornalista especializado na área da saúde, já há 25 anos trabalhando com reportagens com temas na área da saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Queremos também agradecer aos nossos parceiros que sempre estão conosco e a partir das 21 horas eles vão retransmitir essa entrevista aqui. Ao canal oficial do próprio Dr. Lair Ribeiro, ao Facebook dele, ao Instagram do Dr. Lair Ribeiro, aos nossos colegas, parceiros, ao João Dapper, da Indústria da Saúde do Brasil, ao Moisés, do canal Saúde e Bem-Estar, ao Júnior Alac, do Medicina e Saúde, ao Ilmar, o canal O Mioc tá tendo, e também ao Ricardo Brum, lá de Campinas, do canal Minha Saúde e Curas Naturais. Uma mensagem importante aqui para você que está nos assistindo. Esse é um programa de entrevista, é uma reportagem jornalística. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer sintoma em relação ao que vai ser abordado, você deve procurar o seu médico de confiança. Aqui nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Lair Ribeiro e qualquer dúvida que você tenha, você procure o seu médico de confiança, tá certo? O nosso tema, como foi abordado na semana passada, é compreendendo a pandemia que nos aflige, como reduzir as chances de ser infectado e aumentar o equilíbrio imunoemocional neste período de isolamento. É um período que vai ficar para a história do Brasil e de toda a humanidade. Quero agradecer mais uma vez e já vou direto ao assunto, porque é muito importante. Como nós tivemos, né, doutor Lair, muitos e-mails, muitas perguntas, solicitando, inclusive, pelos problemas técnicos que nós tivemos na semana passada, o pessoal gostaria muito que o senhor fizesse um breve resumo do que foi falado no tema da semana passada. É possível, doutor Lair Ribeiro? Claro que é possível. Boa noite. Pois é, nós conversamos na semana passada, mostramos que existe uma diferença entre gripe e resfriado, que a Covid-19 é um resfriado, não é uma gripe, e essa classificação é feita pelo tipo de vírus, que no caso é o coronavírus, não é uma influenza. Aí nós conversamos sobre a Covid-19, que tecnicamente não é uma doença, é uma síndrome. Ela tem uma série de sinais e sintomas que estão também presentes em outras patologias que não têm nada a ver. Então, por isso, quando se encontra sinais e sintomas que estão em várias patologias, isso se chama síndrome. Então, a Covid-19 é uma síndrome causada por um vírus, que é o novo coronavírus, que recebe o nome de SARS-CoV-2, que tem um RNA fita simples. Como os de influenza também têm um RNA fita simples. E esses vírus, que são RNA fita simples, eles têm um genoma, uma estrutura genética instável, e eles têm uma predisposição maior à mutação. E isso eu vou explicar daqui a pouco, dificulta um pouco, não só o tratamento, como dificulta também, às vezes, a vacina. Como você na gripe, todo ano tem uma vacina nova, porque o vírus do ano passado fez uma mutação. Então, tem que estar sempre refazendo a vacina. Eu não sei se vai ser o caso com esse, mas tudo indica que vai ser a mesma história. Existe muita conspiração de como é que ele surgiu, mas a verdade é que o grande reservatório de coronavírus no mundo são os morcegos. E os morcegos, cada vez menos espaço para eles, entram em contato com outros animais selvagens, passa para esses outros animais silvestres, que a gente chama, e lá na China, que nos últimos 2.000 anos passou por 320 pandemias diferentes, 320 epidemias, pandemias, a China teve, você vê o grande know-how que a China tem, né, de tratar vírus, porque aconteceram 320 vezes nos últimos 2.000 anos, vem acontecendo, a história mostra isso. Lá na China, lá num mercado de frutos do mar, chamado Huanan,
na cidade de Wuhan, na província de Hubei. Pessoas compram animais silvestres como é um fetiche, é uma iguaria gastronômica, e isso aí passou para o homem, para o ser humano. Tem vírus que passa para o homem, todo vírus que passa para o ser humano chama zoonose, mas tem zoonose que não passa de uma pessoa para outra, como é o caso da gripe aviária. Agora, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem essa característica, ele passa para outra, de uma pessoa para outra. E aí começou lá no dia 17 de novembro, o primeiro paciente doente na China. Eles correram muito, no dia 10 de janeiro, eles já tinham o sequenciamento genético do vírus, que é uma coisa impressionante, em menos de 2 meses já estava feito, já tinha identificado as impressões digitais do vírus, então já isso faz uma diferença muito grande. E como você sabe, você está vendo aí na televisão, o vírus pode ser transmitido de vários modos. Por exemplo, um espirro gera 3.000 gotículas, que é o modo mais comum de transmitir a doença. Ela pode ser transmitida por gotícula, ela pode ser pode ser uma tosse, entendeu? Pode ser um espirro, ela é transmitida também pelo ar, ela é transmitida por superfícies, ela é transmitida orofecal, então tem vários modos de transmissão. E não é o primeiro dos coronavírus que atinge a gente, esse é o 7º. Dos 7 que já passaram, 2 marcaram. Foi o que causou o SARS, em 2003, e o que causou o MERS, em 2012. A Coreia do Sul, ela sofreu tanto com o SARS quanto com o MERS. E você viu o know-how que ela teve para lidar com isso aqui. De todo mundo, acho que quem lidou melhor até agora foi a Coreia do Sul, que não está nem na lista mais dos 10 primeiros. Que o Brasil está entrando nessa lista hoje. O Brasil está em 11º lugar, no mundo inteiro. Hoje nós temos em torno de mais de 3 milhões de pessoas infectadas com o vírus causando a Covid-19. Então, você está aí num processo de distanciamento, de higienização, de uso de máscara. Eu gostaria de acrescentar algo mais, de deixar o sapato fora da casa. Se você é aquele trabalhador essencial que vai trabalhar e volta, você tem que deixar o sapato fora. Você tem que ter um sapato lá na entrada da sua casa, que na hora que você chega, o chinelo, o que for, você troca. Porque 27% dos sapatos que andam na rua estão trazendo bactérias, vírus, fungos para dentro de casa. Então, esse costume oriental que tem de deixar o sapato fora, agora está sendo comprovado cientificamente de que faz diferença. Eles fizeram um exame de sapatos e descobriram que 27% dos sapatos chegam a ter Klebsiella, entendeu? Que, inclusive, depois pode virar aquela superbactéria, dependendo da mutação, trazido pelo sapato, certo? Então, esse vírus, como ele tem um RNA simples, ele tem uma predisposição à mutação. Ele tem uma característica interessante, que a transmissibilidade dele, o passar de uma pessoa para outra, ocorre quando o infectado ainda está assintomático. Geralmente, a sintomatologia começa no 5º dia, mas desde o 1º dia, a pessoa já pode passar a doença para outra pessoa. Então, geralmente, você vai pegar a doença de alguém que você não tem a menor ideia de que está tendo, nem a pessoa sabe que está tendo. Enquanto que lá no SARS e no MERS, era só a partir do 5º dia que começava a transmitir. Vinha a sintomatologia primeiro, para depois vir a doença, vir a transmissão. E aí nós temos o chamado número reprodutivo básico. Está em torno de 3, quer dizer, uma pessoa tem o potencial de infectar até 3 pessoas. Isso é a média. Tem gente que pode infectar 30 pessoas. Então, isso é também muito importante. E, infelizmente, essa doença, em um pequeno percentual mais significante, ela causa problemas respiratórios inferiores. Ela causa uma dispneia intensa, que muitas vezes só resolve com a ventilação mecânica. Então, um percentual, que por enquanto está se falando em 5%, mas à medida que vai fazendo mais testes, esse percentual vai cair. Esse pessoal, eles têm que passar pela segunda fase da doença. Então, eu digo o seguinte, para você entender bem a doença. Ela na realidade, tem 2 doenças. Tem a doença da primeira semana,
e tem a doença da segunda semana em diante. A doença da primeira semana é aquela que você tira de letra. Você tem um estado gripal e fica nisso. E na segunda semana você já está bem. Quem tem a segunda semana para frente doença, na segunda semana ele começa a piorar, vem uma falta de ar intensa, está na hora de ir para o hospital, e aí receber todo o tratamento que existe disponível lá. Eu não vou entrar hoje em detalhes sobre todo o tratamento que existe, cada novidade, mas eu quero dizer para vocês que, como mecanismo básico, esse vírus, para multiplicar dentro da célula, ele usa uma enzima chamada RNA polimerase. E essa enzima RNA polimerase, ela é inibida pelo zinco. É só que o zinco não entra na célula com muita facilidade. O fato de eu tomar mais zinco não significa que vai entrar mais zinco na célula, porque o zinco tem um canal para ele entrar. Então, nós descobrimos que a cloroquina, por exemplo, a hidroxicloroquina, é um ionóforo. O que é um ionóforo? Ionóforo a cloroquina é um zinco ionóforo. Ela ativa o canal do zinco e permite que mais zinco entre na célula que está contaminada pelo vírus. E essa, então, vai e inibe a RNA polimerase e não deixa haver essa proliferação. Então, você vai ver que vários medicamentos usados no final, no frigir dos ovos, esses medicamentos, na realidade, estão inibindo a RNA polimerase. Então, eu acho que esse resumo aí está bom para a gente começar. Doutor Lair, as pessoas andaram me perguntando, eu vou sair um pouquinho aqui do nosso roteiro, Sim. Em relação ao número de recuperados, né? As pessoas que foram infectadas e se recuperaram, tem aumentado esse número. Esse pessoal pode ficar tranquilo? No Brasil, hoje, aliás, até me preparando para essa live, eu chequei tudo, nós temos no Brasil, até às 5 horas da tarde, nós tínhamos 34 mil recuperados. Você usou a palavra certa, não é curado, é recuperado, porque ainda é uma caixa preta desconhecida. Nós não sabemos o que vai acontecer com esses pacientes. Se eles vão ter uma imunidade temporária, se eles vão ter uma imunidade definitiva, e também se o vírus vai mudar. Quer dizer, mesmo que eu tenha criado, depois de sofrer a Covid-19, se eu fui capaz de criar uma imunidade contra o vírus, e se eu ter essa imunidade definitiva, eu vou ter ela por muito tempo, isso não quer dizer que eu não possa pegar de novo um novo coronavírus, porque esse novo coronavírus também pode sofrer uma mutação, como ocorre, como nós vimos, com influenza, que eu já disse que todo ano vem uma vacina nova, porque houve uma mutação de um ano para o outro, certo? Então, primeiro, nós não sabemos disso, se a imunidade será temporária ou definitiva. E, segundo, nós temos que torcer o vírus também não sofrer muita mutação viral. Ok, obrigado, então, doutor Lair. Em relação ao que foi dito na semana passada, o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar, por favor? Eu me lembro que, quando nós fizemos isso, há 9 dias atrás, eu comecei a live dizendo que nós tínhamos 40 mil pessoas notificadas que tinha a doença, e nós tínhamos um óbito tínhamos 2.500 pessoas que tinham falecido. Inclusive, quero de novo aqui dar minhas condolências para as famílias, os entes queridos, as pessoas que estão falecendo por isso. E hoje, 9 dias depois, só para vocês terem uma ideia, nesse momento nós temos mais de 85 mil brasileiros infectados, ou seja, dobrou em 9 dias, e hoje nós temos mais de 5.500 óbitos, que mais que dobrou, mostrando para você que está começando a chamada função exponencial, porque como a pessoa não entende a matemática disso, que é uma matemática complexa de função, acha que isso aí não vai crescer, isso aqui vai multiplicando, 2, 4, 8, 16, 32, e assim por diante. Isso vai multiplicando. Então, infelizmente, isso está acontecendo no Brasil, e o Brasil está em 11º lugar. Hoje, quem tem mais doente com Covid-19 no mundo é os Estados Unidos. Segundo lugar, a Espanha. Terceiro lugar, a Itália.
quarto lugar é o Reino Unido, e assim vai. A China está em 10º lugar. Mas logo, logo o Brasil vai passar a China. No Brasil, para você ter uma ideia, já morreu mais gente de Covid-19 do que na China. Na China morreu 4.600 e pouco, até agora. No Brasil já morreu, hoje, passou de 5.555. Quer dizer, no Brasil já morreu mais gente com Covid-19 do que na própria China. Mas também eu tenho notícia boa para lhe dar. Tem vindo na literatura, tem aparecido nos noticiários, o chamado Remdesivir, do Remdesivir. O Remdesivir é um antiviral que foi descoberto em 2012 na Califórnia, chama Gilead, a empresa na Califórnia, e foi descoberto, foi usado no MERS com sucesso, foi usado no Ebola sem sucesso, e agora estão usando e estão mostrando que faz uma diferença enorme naqueles pacientes que estão entubados na fase maligna, com ventilação respiratória. Então, aqueles pacientes que, em alguns casos, a mortalidade chega a ser 80%, eles conseguiram recuperar 68% daqueles pacientes com esse alto risco, mostrando que existe uma luz no final do túnel e não é um trem vindo em direção oposta. Então, eles estão chamando isso de a bala de prata. Mas isso é feito só em hospital, isso é uma substância injetável, o tratamento é 10 dias, e tratar um antiviral é uma complexidade grande, porque se você der dose demais, tem efeitos colaterais muito sérios. Se você der dose de menos, você dá ao vírus a oportunidade de mutar. Ele se sente estimulado e muta e o tiro sai pela culatra. Então, não é nenhum medicamento que você vai pensar um dia em usar. Não se faz uso profilático e não é para se usar fora de hospital. Mas, pelo menos, existe uma coisa, já tem uma publicação no New England Journal of Medicine mostrando tudo isso. Ok, então, doutor Lair, vamos então começar basicamente a segunda parte da nossa entrevista, que tem a ver com o fortalecimento imunoemocional. Podemos começar agora? Podemos começar. Então, primeiro eu quero trazer o conceito para vocês de psiconeuroimunologia. Esse conceito não é novo. Esse conceito de psiconeuroimunologia, que foi até ampliado para psiconeuroendócrinoimunologia, é um tema discutido, que faz parte do currículo, é uma matéria que faz parte do currículo médico de muitos países do mundo, os Estados Unidos, inclusive. Esse não faz parte ainda do currículo médico brasileiro, mas muitas universidades mundiais, pelo mundo afora, já tem a cadeira de psiconeuroimunologia. Então, se você está achando que nós vamos ter uma conversa fiada aqui, não, é uma conversa muito séria. Eu desafio você a entrar em qualquer pode entrar no PubMed, pode entrar no que é mais fácil para você entrar no Google Acadêmico, que é uma plataforma hoje muito rica, e digitar lá em inglês psiconeuroimunologia, você vai ver que há uma grande conexão entre a parte emocional, a parte neurológica, a parte endócrina e a parte imune. Então, existe o que se chama NEI System, o sistema NEI, N-E-I. O que é o NEI? É o neuro, o E de neuroendócrino imuno. NEI, N-E-I, neuroendócrino imuno. Então, o sistema NEI, cada vez mais tem publicações sobre o sistema NEI, cada vez mais tem conexão do sistema NEI com a psicologia, com a parte emocional da pessoa. Então, eu estava pensando como é que eu ia fazer para começar essa discussão com você que está me assistindo, e eu gosto de metáforas. Então, eu estava pensando hoje, meditando à tarde, e eu criei a seguinte situação, vamos ver se você gosta. Você conhece aquele ditado que, quando um copo está para transbordar, uma gota, às vezes, é o suficiente. Atinge o limiar de transbordar, ele transborda. Se uma gota faz um copo transbordar, a ausência dessa gota faz o copo se manter sem transbordar. Concorda comigo? Talvez essa conversa aqui seja retirada de uma gota, que você parece que não é nada, de um copo cheio de água, uma gota não é nada,
não é nada, mas é relativo. Se é a gota que vai fazer o copo transbordar, é toda a diferença. Então, o que nós vamos fazer aqui é estar discutindo isso, é talvez essa gota. Você sabe que lá atrás o René Descartes, com o seu racionalismo, ele praticamente separou a mente do corpo. Parece que a mente era uma coisa, o corpo era outra, na mente está ligada à alma, era coisa de religião, e ele queria discutir a outra parte. E ele fez um reducionismo cartesiano que prejudicou muito a evolução nesse processo. Então, eu gostaria de começar assim. Imagine que você está falando no telefone ou no WhatsApp com alguém. E essa pergunta para você assim: como é que eu chego aí onde você está? Eu gostaria de ir aí. Onde é que você está? Como é que eu chego aí? Aí você responde assim: onde você está? Para eu te dar as orientações. Se você estiver a norte, eu vou falar para você viajar a sul. Se você estiver a leste, eu vou dizer para você viajar a oeste, e assim por diante. Onde você está? Aí a pessoa responde: eu não sei onde eu estou. Bom, se a pessoa não sabe onde ela está, é difícil você conduzi-la até você, não é verdade? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui essa noite é o seguinte: eu solicitei para você trazer um papel e trazer uma caneta. Então, se me permite, eu vou fazer uso aqui da minha anotação. Eu queria que você escrevesse numa coluna, à esquerda, 10 palavras. Vamos lá? A primeira palavra é ansioso. Debaixo da palavra ansioso, você vai escrever a palavra deprimido. Debaixo da deprimido, você vai escrever nervoso. Tudo na margem esquerda do caderno que você está usando. Então, é ansioso, é deprimido, é nervoso. A próxima palavra agora é sobrecarregado. Aí vem a palavra isolado, vem a palavra entediado, vem a palavra desmotivado, vem a palavra esfomeado, porque tem gente que está no isolamento que está ganhando peso, que não tem nada que fazer, vai atacar a geladeira. A palavra preocupado e a palavra triste. Vou falar de novo. Ansioso, deprimido, nervoso, sobrecarregado, isolado, entediado, desmotivado, esfomeado, preocupado e triste. Espero que você tenha escrito essas 5 palavras na margem esquerda do seu caderno. Eu quero agora que você vá em cada uma dessas palavras e você tem 5 notas. A nota 1, 2, 3, 4, 5. Se isso não lhe incomoda em nada, você não tem ansiedade, o seu nível de ansiedade é praticamente 0, só que aqui você vai dar 1. Se o seu nível de ansiedade é extremo, você não está conseguindo dormir, você está roendo as unhas, você está desenvolvendo diarreia, você está muito ansioso, você vai dar 5. Então, por favor, dê uma nota de 1 a 5 para o seu nível de ansiedade. Tudo bem? A segunda palavra é deprimido. Você está se sentindo igual você era antes do isolamento, igual você era antes do Covid-19, ou houve uma mudança no seu psiquismo? Você está se achando mais deprimido, você está perdendo a perspectiva do amanhã, as contas estão chegando, você perdeu o emprego, sei lá o que for. Eu sei que não é fácil, mas eu estou falando, o que for. Fez você sentir deprimido. Você vai dar uma nota de 1 a 10 para o seu nível de depressão. Tudo bem? Desculpa, de 1 a 5. A terceira palavra é nervoso. Você está irritado, você está impaciente. As pessoas estão dizendo para você que você não é a mesma pessoa. Você está nervoso. De 1 a 5, que número que você dá? 1, 2, 3, 4, 5. A próxima palavra é sobrecarregado. Você se sente mentalmente sobrecarregado? Você está preocupado com as contas, você está preocupado com o emprego, você está preocupado com as famílias que os entes queridos estão sendo mandados embora, entendeu? E não sabe qual vai ser o futuro, ou talvez até o seu caso. Deu uma nota de 1 até 5. Quanto mais, maior a nota. Agora você vai dar uma nota de isolado, porque você pode estar em isolamento, mas não está isolado.
Você pode usar o telefone, você pode usar o WhatsApp, você pode fazer conexão, você pode conversar com os amigos, ou você simplesmente se isolou e está se sentindo sozinho, sem amparo. Você está entediado, você não sabe o que fazer, você está assistindo televisão o dia inteiro, você não tem uma programação, você não tem uma visão. Que nota que você dá de 1 a 5? E a motivação, como é que está? Você está desmotivado? Já tem vários dias que você está em isolamento e o seu psiquismo já não está aguentando mais? E esfomeado? Você está atacando a geladeira, não está atacando a geladeira? Ou, pelo contrário, você agora está até comendo menos, né? Porque você decidiu que você vai emagrecer durante esse período? E o seu nível de preocupação? Você está preocupado com coisas reais ou você está preocupado com coisas de imaginário? Será que você está preocupado com a preocupação? E tem gente que fica preocupado com a preocupação. E a última palavra que nós temos aí para avaliar, de 1 a 5, é a palavra triste. Você está se sentindo triste? De 1 até 5, qual o grau? E agora eu vou pedir a você para somar tudo isso aí, essas 10 palavras. Cada uma delas você deu um número, de 1 a 5. Eu quero que você some todos os 10. E vamos ver qual é o seu placar. Está me acompanhando? Pois bem, você vai somar agora a nota que você deu para o ansioso, deprimido, nervoso, sobrecarregado, isolado, entediado, desmotivado, esfomeado, preocupado e triste. Dá uma nota para ele. Faz a soma das notas. Você agora deve estar obtendo um placar. Eu diria para você que se esse placar é até 20, não tem nada que se preocupar. A não ser que um dos itens você deu 5. Ou seja, às vezes no total você está conseguindo ter um placar menor que 5, mas existe um item lá, que é o esfomeado, por exemplo, que você está comendo demais, etc. Então é preocupante. Mas fora isso, você está o que é esperado em tempo de guerra. Nós estamos numa guerra com um inimigo invisível, que está na fronteira entre a química e a biologia. Muitos pesquisadores não definem o vírus como um ser vivo, está exatamente no meio entre a química e a biologia, mas está mudando o mundo. Tá? Então, você faz essa avaliação. Pois é, você lembra da conversa que nós começamos? Onde é que você está? Porque eu te orientar para onde você tem que vir, eu tenho que saber de onde você está saindo. Nós precisamos saber onde nós estamos, nós precisamos saber onde nós queremos ir e nós precisamos saber como chegar lá. Onde eu estou, onde eu quero ir, como é que eu chego lá? Ah, o seu placar foi 40? Foi 50? Opa, agora você sabe onde você está. Esse isolamento está te fazendo mal. Onde é que você quer ir? Claro que você quer, a sua expectativa, eu espero que seja, você sair desse isolamento melhor do que você entrou. É uma oportunidade para você ter tempo. Quando isso tudo acabar, você vai estar melhor do que os outros. Tá? O que é possível você fazer agora? Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Eu não estou lhe perguntando o que você não pode fazer. Eu estou lhe perguntando o que você pode fazer nessa circunstância que você tem. Então, deixa eu discutir com você um modelo muito simples. Olha que interessante. Pensamento desencadeia sentimento, que desencadeia comportamento. Você quer ver? Imagine que nós começamos a conversar e eu lhe pergunto o seguinte: qual foi a maior desgraça que já aconteceu na sua vida? O que vai acontecer? Você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, daqui um pouquinho você começa a chorar. Pensamento, sentimento, comportamento. Vamos supor que eu perguntasse para você assim: qual foi o melhor momento da sua vida?
Desde que você nasceu até hoje, se você viajar no tempo e procurar aquelas coisas que marcaram a sua vida, que está na forma de um filme colorido na sua mente, se você pudesse escolher uma daquelas fantásticas, que momento é aquele? Você vai começar a pensar em coisas alegres, você vai começar a se sentir alegre, daqui um pouquinho você está sorrindo. Então, olha que interessante. No primeiro momento, você começou a pensar em coisa triste, você começou a se sentir triste, você começou a chorar. No segundo momento, você começou a pensar em coisa alegre, você começou a se sentir alegre, você começou a sorrir. Então, o pensamento desencadeou tudo. E você, o pensamento é seu, quem está pensando é você. Para eu ter fé, eu preciso de uma visão. Não existe visão sem fé. Então, se a minha visão é que eu vou melhorar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, com esse isolamento da Covid-19, eu agora tenho uma visão. E quando eu tenho uma visão e canalizo minha energia para essa visão, o universo conspira a nosso favor. Tá? Você está assistindo isso aí em algum lugar aí na sua casa, ou no seu escritório, ou o que seja. Eu quero que você escolha qualquer coisa que tem aí. Escolha aí. Escolha uma caneta que tem aí, pode ser? Ou um caderno? Qualquer coisa que você quiser. Um enfeite que você tem na mesa. Escolha qualquer coisa. Escolheu? Então, deixa eu dizer uma coisa. Isso que está agora que você escolheu, isso primeiro passou pela mente de alguém. Isso não se manifestou aí do nada. Isso aí passou pela mente de alguém. Não é verdade? Olha que interessante. Tudo que existe no universo físico passou pela mente de alguém. Pode ser até pela mente do Criador, que veio antes da gente. Bom, mas passou pela mente de alguém. Tudo que existe no universo físico foi criado primeiro na mente. Ninguém atravessa uma rua e cai riqueza na cabeça deles. Não existe. Você vai ter que criar riqueza na sua mente para se manifestar no seu universo físico. Então, você está pilotando o seu barco, querido. Você está pilotando a sua vida. Que pensamento, que criatividade você vai ter durante esse período, que você tem tempo para fazer isso, e como é que você vai poder se reinventar durante esse período. Porque se você deixar a deriva e não pilotar o seu barco, ele vai terminar num lugar que você não quer. Porque a onda da Covid-19 vai passar, ela leva mais ou menos 4 meses, tá bom? 4 ou 5 meses. Ela vai passar. Mas aí vai começar o pós-Covid-19. Aí vai começar os problemas que você não lidou com eles durante esse período que você estava à deriva. Então, você tem que se concretizar, você tem que pegar disciplina, você tem que ser estoico, você tem que ser durão, você tem que ser disciplinado. Você tem que desenvolver uma atividade física. Você pode ter uma mente brilhante, mas se você não tem um corpo forte para carregar essa mente, se você ficar no sofá da sala assistindo televisão, olha como é que vai terminar essa quarentena sua. Eu dobrei a minha ginástica quando eu comecei no isolamento. E hoje eu já fiz ginástica 2 vezes. Fiz mais cedo hoje para poder estar aqui com você. Mas fiz ginástica 2 vezes. Então, a atividade física é uma principal causa de fortalecer o sistema imune. Melhora a sua memória, é um antidepressivo, ajuda a controlar o peso, diminui o estresse. Olha quanto, não custa nada você falar, mas eu não posso sair e ir na academia. Você não precisa ir na academia. Você dá a volta em volta da sua mesa de jantar, 40 vezes de manhã, 40 vezes no final da tarde, em volta da sua mesa de jantar, certo? Ou na sua sala de estar. Não interessa. O que interessa é que você tem que movimentar. Você tem que fazer atividade física, às vezes até com o seu próprio corpo, você não precisa de instrumento nenhum. E outra coisa que é importante para você. Eu estou muito preocupado, não durmo. Então é um problema sério, porque se você me perguntar assim, qual o melhor remédio que existe? O melhor remédio que existe no planeta Terra
é uma noite de sono bem dormida. Nada chega perto. Se você passar uma noite de sono sem dormir, você foi num velório de alguém, no dia seguinte, se você for medir, hoje tem parâmetros para medir a intensidade do seu sistema imune, você pode medir as células natural killers que estão no seu sangue e ver se elas estão em número grande e fortalecidas ou não. Isso hoje é capaz de ser feito, sem problema. E você vai ver que, se numa noite de sono mal dormida, você reduz em 40% a concentração dos exterminadores naturais, que nós chamamos em português, do seu sangue, que é o primeiro a defender contra o vírus. Se você tem um aborrecimento, se você tem uma tristeza, se você tem um luto, no mesmo momento baixa. Você vai ver pessoas que perderam entes queridos e que 6 meses depois manifestam câncer. Então, existe essa conexão muito forte entre a psico, neuro e imunologia. Você vai entrar na internet, vai digitar psiconeuroimunologia, você vai ver que você pode ler um pedacinho todo dia, não vai dar para você ler o resto da vida lendo, você não vai cobrir o que está lá. De tanta coisa que tem, de tanta coisa que tem. Então, a atividade física e o sono são importantes. A sua alimentação é fundamental. Se você puder, passe a ingerir alimentos orgânicos. Larga o refrigerante para lá. Para de fumar, para de beber, para de ingerir drogas. Está na hora. Porque tudo isso está enfraquecendo o seu sistema imune. Tudo isso está ajudando aquela gotinha derramar. Então, o que eu fiz? Como nós temos pouco tempo, e nós estamos trabalhando apenas numa gotinha no copo d'água, que é aquela gotinha que pode fazer o copo entornar, e que, se nós tirarmos ela da sua estrutura psicológica, já vai lhe ajudar. Eu já vou estar fazendo uma contribuição aqui para você. Então, eu escolhi conversar com você sobre Elizabeth Kubler-Ross, eu escolhi conversar com você sobre Charles Darwin, eu escolhi conversar com você sobre Epicteto, eu escolhi conversar com você sobre Shakespeare, e eu escolhi conversar com você sobre o Coronel Sanders, que é o meu favorito, que nós vamos deixar para o final. Tá? Vamos começar com a Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross dedicou a vida dela a trabalhar com pacientes. Ela era uma médica, psiquiatra, suíça, morando nos Estados Unidos. Grande parte da vida dela ela passou na Califórnia. E ela dedicou a vida dela a entender a morte e o ato de morrer. E o luto. A gente tem luto não é só pela morte, a gente tem luto porque perdeu o emprego, a gente tem luto porque teve um divórcio, a gente tem luto porque o nosso filho querido saiu de casa, foi estudar fora. Esse luto que ela está dizendo. Nós temos luto que você pode ter perdido seu emprego, que você perdeu a sua liberdade. O ato de ir e vir agora está proibido, porque nós temos que ficar aqui. Né? Temos que ficar, e temos mesmo. Porque no dia 17 de março do ano 2020, morreu o primeiro brasileiro. 17 de março morreu o primeiro brasileiro. No dia 17 de março, tinha morrido 2 argentinos. Quer dizer, o Brasil tinha 50% da mortalidade, da letalidade do Covid-19 que tinha a Argentina. Isso foi em março. Um mês e pouco depois, 1 mês e 13 dias depois, a Argentina hoje tem 214 óbitos de Covid-19. O Brasil está chegando a esse momento, nós devemos estar aqui falando, nesse momento está acontecendo, nós estamos chegando a 6 mil. 6 mil óbitos. Aí você pergunta, o que aconteceu do dia 17 de março, quando o Brasil tinha uma morte e a Argentina tinha 2 mortes, e agora, 1 mês e 13 dias depois, a Argentina tem hoje, final de 5 horas da tarde, chequei, 214 mortes. E o Brasil tem 6 mil. O que fez diferente? Os argentinos respeitaram o isolamento mais do que nós. O isolamento no Brasil, geral, está em torno de 48%. Nós temos mais gente desrespeitando do que respeitando o isolamento. Mas a pessoa acha que não tem nada demais. Bom, como não tem nada demais? Você não está vendo o pessoal morrendo?
Você não está vendo que em todo lugar onde eles liberaram, a mortalidade está sendo, a letalidade está sendo maior? Você entendeu? Então, não estamos fazendo o nosso dever de casa. Então, a Elizabeth Kubler-Ross, ela estudou essa perda, as perdas. Nós temos perdas na vida. Geralmente, o primeiro que você perde é o seu avô paterno ou o seu avô materno. Depois você perde o outro avô, depois você perde a sua avó, depois você perde o irmão mais velho. E assim, você vai tendo perdas pela vida. Né? Faz parte da gente viver e faz parte da gente perder. E ela mostrou que quando a pessoa tem uma perda, seja de vida, ou seja de emprego, ela passa por 5 fases. Primeiro, ela nega, depois ela fica muito brava, muita raiva, depois ela começa a barganhar, depois ela entra em depressão, e depois ela sai da depressão ou não, e ela vai para a aceitação. Tem gente que para na depressão. O pai, a mãe morreu há 20 anos atrás e a pessoa continua de luto. Ela ficou naquela fase da depressão. E aí vem a aceitação. Mas em todas essas fases, ela mostrou que para chegar lá na aceitação, era condição sine qua non. Era necessário que você tivesse esperança. Então, você vai ter que ter fé, vai ter que ter esperança para tudo isso acontecer. Então, eu recomendo que você leia um livro em português chamado A Morte e o Ato de Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross. Pode procurar aí que você vai encontrar digital e vai ser entregue no seu computador, você não precisa sair de casa. Enquanto você está nesse processo, você aprende a conviver com perdas. Porque no pós-Covid-19, você vai, querendo ou não, você vai ter que conviver com muitas perdas. Tá? A segunda pessoa que eu quero trazer para a discussão aqui com você é o Charles Darwin. Uma vez foi perguntado ao Charles Darwin, em Londres, Sir Charles Darwin, se você tivesse que resumir toda a sua teoria de evolução em uma só frase, qual seria a frase? Ele não titubeou. Não são as espécies mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver. São aquelas com a maior capacidade de adaptação. Não são os indivíduos mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver após Covid-19. São aqueles com a maior capacidade de adaptação. Não são as empresas mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver o pós-Covid-19. São aquelas com maior capacidade de adaptação. Então, eu tenho uma historinha para lhe contar, para simbolizar isso do Charles Darwin. Você imagina uma grande tempestade, muito vento. O vento é tão forte que ele chega a arrancar uma árvore de carvalho em toda a sua exuberância. O vento arranca ela pelas raízes e joga ela no riacho, no rio, com a correnteza levando ela. Enquanto a árvore de carvalho está descendo na correnteza, arrancada pelo vento, o bambu, o senhor bambu, está na margem do rio, acenando para o carvalho. Por que o bambu é muito mais fraco do que o carvalho? Mas o carvalho quis enfrentar o vento de frente e o vento arrancou ele e jogou no rio. O bambu, por sua vez, se adaptou ao vento. Então, eu vou falar mais uma vez e nós vamos mudar de assunto. Eu vou falar para você o seguinte, que não é a pessoa mais forte ou mais inteligente que vai sobreviver o pós-Covid-19. É aquela com maior capacidade de adaptação. Então, se prepare, porque você vai ter que desenvolver essa flexibilidade no seu comportamento. Começa agora. A terceira pessoa que eu quero trazer para você aqui é o Epicteto. Epicteto era um filósofo, nascido na Grécia, viveu a maior parte da vida dele em Roma. Ele era escravo do Epafrodito. Epafrodito era o secretário-geral do Nero, do cruel Nero.
diga-se de passagem, foi o Nero que mandou decapitar São Paulo, eu que moro em São Paulo aqui. Pois é, São Paulo foi decapitado a mando de Nero através do Epafrodito. E Epicteto era escravo toda a sua vida, mas não deixava de ser um filósofo. Escravo, mas filósofo. Você pode encontrar um sem-teto na rua que está sem teto, mas pode ser filósofo. Então, ele deixou muita coisa para a humanidade. Já que você tem tempo, por que amanhã você não entra na internet e vai estudar a vida de Epicteto? Você tem uma ideia, Nero morreu com 31 anos de idade. Ele começou a governar com 17, parou com 14, ele pôs fogo em Roma, você deve estar lembrado do incêndio, incendiou Roma, e, entre outras coisas, decapitou São Paulo. Você imagina o secretário-geral dele, como que seria. Diz a história que ainda era mais cruel ainda do que Nero. E uma vez esse secretário, ainda mais cruel do que Nero, que tinha Epicteto como escravo, o Epicteto respondeu uma coisa errada para ele, ele quebrou a perna do Epicteto, só porque falou uma coisa que ele não gostaria de escutar, para você ter uma ideia. Mas então, o que eu fiz? Eu selecionei, desculpa, eu vou olhar aqui minhas anotações, eu selecionei 6 frases do Epicteto, que eu acho que vai tocar você um pouquinho. Vamos lá? Primeiro, se o problema possui solução, não devemos nos preocupar. Por que me preocupar se vai ter solução? Se o problema não possui solução, de nada adianta nós nos preocuparmos. Quer dizer, se tem solução ou se não tem solução, o negócio é não preocupar, porque não é a preocupação que vai resolver o problema. Pelo contrário, a preocupação atrapalha. É um homem sensato aquele que não se lamenta pelo que não tem, mas se alegra pelo que tem. Olha quanto sobrou para você. Eu recomendo que você assista A Peste Negra, está no YouTube, dublado em português. Eu recomendo que você assista, está no YouTube, a Gripe Espanhola. Vai ver o que é sofrimento. Nós não vimos nada ainda. Aquilo que é sofrimento. Tá? Como eu disse, a China, nos últimos 2000 anos, teve 320 epidemias. Por isso que ela está tão preparada. Ela está em 10º lugar de gente que mais morreu da Covid-19. O Brasil está em 11º. Deve passar de hoje para amanhã a China. Olha essa aqui. Eu sou parte de tudo, tal como a hora é uma parte do dia. Tal como a hora é uma parte do dia. A corrupção da mente é uma doença muito mais grave do que qualquer peste no ar que nos cerca. Olha que coisa forte. A Covid pode até pegar seu corpo, mas ela não pega a sua mente sem a sua permissão. Só se você deixar. Está na hora de você despertar para um novo modus operandi. É uma oportunidade de ouro que você tem para se reinventar. Usa esse tempo para isso, ao invés de se lamentar. Quinta frase, você energiza tudo aquilo que dá atenção. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. Se você concentrar no problema, o problema aumenta. Se você se concentrar na solução, a solução aumenta. Então, tenha cuidado com aquilo que você carrega na sua mente. Olha que bonita essa última. O sol não espera que lhe supliquem para derramar a sua luz e o seu calor. Imita-o e faça todo o bem que puder, sem guardar, sem esperar, sem aguardar, sem esperar imploração. Então, essas 6 frases do Epicteto, entre milhares que ele deixou para nós, que você vai ver na internet amanhã, elas começam a estimular essa semente que está aí, ó, a semente da grandiosidade, que é o direito do ser humano. Todos nós temos direito a isso. Mas, infelizmente, nós não somos estimulados a isso na escola. Certo? Bom, sabe qual é o próximo personagem que eu quero trazer para você? William Shakespeare.
William Shakespeare foi o maior dramaturgo que o mundo já teve. Não interessa sem tragédia, sem drama, sem comédia, sem romance. Você deve estar lembrado das tragédias, das dramas, das peças teatrais que ele teve, como Romeu e Julieta, Otelo, Macbeth, Rei Lear, Hamlet, A Tempestade, que foi a última peça que ele escreveu. Escreveu mais de 150 sonetos. Sabe o que William Shakespeare fazia aos 19 anos de idade? Ele era guardador de cavalos nos teatros de Londres. Ele trabalhava como guardador, porque naquela época, claro, não tinha carro, não tinha nada, chegava na carruagem, chegava a cavalo, e eles tinham um guardador de cavalo. Se Shakespeare era um guardador de cavalo em Londres e revolucionou o mundo artístico com suas peças, com seus sonetos, isso mostra para você que ninguém está condenado a quem sempre foi. Ninguém está condenado a quem sempre foi. Mas isso aí você não delega isso para ninguém. Você tem que fazer isso você mesmo, tá? E a última história que eu guardei para você, que me toca muito o coração, é a história do Coronel Sanders. Vamos a ela. Kentucky é um dos menos estados, eu não vou dizer o estado mais pobre dos Estados Unidos, eu vou dizer que ele é um dos menos ricos estados nos Estados Unidos. Sanders tinha um apelido de coronel, Coronel Sanders. Coronel Sanders tinha um restaurante na beira de uma estrada. E os caminhoneiros passavam e paravam lá para comer a comida do Coronel Sanders, que ele era um bom chefe de cozinha. Especialmente, ele tinha uma receita que ele tinha ganho da avó dele, que era uma receita de galinha frita. Então, ele era famoso, o restaurante era famoso por causa da receita da avó do Coronel Sanders. O governo de Kentucky resolveu mudar a direção da estrada. E o seu restaurante, que era um restaurante de beira de estrada, deixou de ser de beira de estrada. E ele, com 65 anos de idade, ele resolveu, não tinha cliente, ninguém ia sair da rota para ir lá visitar o restaurante dele. Ele ficou sem cliente, como muitos restaurantes estão hoje sem clientes. O cálculo é que somente 40% dos restaurantes em São Paulo vão conseguir voltar, para você ter uma ideia. Então, você que é dono de restaurante deve estar familiarizado com essa história do Sanders. E aí, o que aconteceu? Ele pediu aposentadoria. 65 anos, tinha direito ao Social Security, pediu aposentadoria. Quando chegou o primeiro cheque de aposentadoria dele, ele mostrou para a mulher dele e falou assim: como é que nós vamos viver nisso? Não pode ficar assim. A única coisa que o Coronel Sanders tinha era uma receita de galinha frita que ele ganhou da avó. Ele pegou aquela receita de galinha frita, ele visitou 21 restaurantes. Olha, eu tenho essa receita, eu tinha um restaurante na beira da estrada, ele deixou de ser na beira da estrada, entendeu? Eu quebrei, eu tive que me aposentar. Você não quer? Eu posso fazer aqui, a gente pode fazer uma parceria. Ninguém se interessou. Até que, finalmente, a persistência dele, o universo conspira a favor, chegou a hora. Ele chegou num deles e o indivíduo gostou da ideia. E falou assim: podemos fazer uma parceria. E a parceria começou. E aí foi fundado o Kentucky Fried Chicken. O Kentucky Fried Chicken, hoje, tem mais de 25 mil lojas. O Kentucky Fried Chicken domina o mercado de frango no Japão. E os importadores de frango do Brasil para o Japão, que o Japão é o maior importador de frango do Brasil, eles vendem principalmente para o Kentucky Fried Chicken. Então, o Coronel Sanders indiretamente está ajudando o Brasil. Agora eu lhe pergunto, um cara com 65 anos de idade, com um cheque de aposentadoria do Social Security,
A única coisa que ele tinha com ele era uma receita de galinha frita. E ele consegue mudar o mercado de frango no mundo. Você está esperando o quê? Você vai dizer para mim que você não tem nada? Eu acho que você não está explorando as suas habilidades. Depois que nós morrermos, depois que nós transcendermos, depois que nós mudarmos o nosso endereço cósmico, quando nós chegarmos lá do outro lado, Deus vai nos perguntar o seguinte: o que você fez? O que você fez com a habilidade que eu lhe dei? Aquele dom que eu lhe dei. O que você fez com ele? Cada um tem um dom. O meu dom é ensinar. Eu faço isso desde os 12 anos de idade. Eu era professor de matemática com 12 anos. Meu dom é ensinar. Então, eu estou explorando meu dom. Todo mundo tem um dom, tá? Nem que seja bater de porta em porta com a receita de galinha frita da avó e mudar o mercado de frango no mundo. Eu espero que essa nossa conversa que nós estamos tendo aqui, ela está entrando na sua mente e eu quero resgatar só aquela gotinha que ia transbordar o seu copo de água. Só isso. Entendeu? E aí, Fernando? Sábias palavras, doutor Lair Ribeiro. É um espetáculo aqui ouvir essas mensagens. Realmente, o ânimo foi lá para cima. Foi muito importante ouvir essa mensagem sua. Mais alguma consideração final, doutor Lair Ribeiro? Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? O que você acha? Podemos encerrar então por aqui. Queria mais uma vez agradecer. Deixa eu terminar a história, então. Ah. Deixa eu fechar, amarrar aqui para vocês. Espero que você esteja gostando, esteja acompanhando. Faça o seu dever de casa, procure quem Elizabeth Kubler-Ross, procura quem é Epicteto, dá uma olhada no trabalho do William Shakespeare, dá uma lida sobre Coronel Sanders, fundador do Kentucky Fried Chicken. E eu quero terminar do seguinte modo. Todas as vezes que toda noite, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você tem que perguntar para si mesmo: hoje eu contribuí mais do que eu custei ou eu custei mais do que eu contribuí para o universo? Você faz essa reflexão. Ela é muito simples, ela leva 2 minutos. Hoje eu contribuí mais do que eu custei ou eu custei mais do que eu contribuí? Se você estiver contribuindo mais do que custando para viver, né, para estar aqui nessa vida, o seu crédito lá em cima está crescendo. Se você está custando para a humanidade mais do que você está contribuindo, o seu débito lá em cima ou lá embaixo está aumentando. A decisão é sua. Você quer contribuir mais ou você quer custar mais? Deixe de ser vítima e reinvente você mesmo durante esse período. Esse direito é de todo mundo, só que você tem que fazer alguma coisa. Isso não é a deriva. Nós hoje somos os privilegiados, porque hoje a informação está democratizada. Antigamente, só famílias importantes tinham acesso à educação. Hoje a internet está aí, o Dr. Google está aí para servir todo mundo. Você pode se tornar especialista em qualquer coisa, estudando 8 horas por dia no Google. Está tudo lá para você. Você só tem que criar essa visão, e junto com a visão, não existe fé sem visão, tá bom? Não existe fé sem visão. E eu diria mais, ao invés de você ficar pedindo coisas para Deus, não deixa eu pegar a Covid-19. Você acha que se Deus fizesse isso, ele estava tendo uma preferência para você e não pelo seu irmão? Né? Não é bem assim. Eu acho que a verdadeira oração não é você ficar pedindo coisa para Deus. É você agradecer aquilo que você tem. É uma manifestação de gratidão, porque ele já te deu tudo. Todos nós nascemos nus e com 24 horas por dia. Não interessa a sua idade, não interessa a sua conta bancária, não interessa nada. Você nasceu nu
e você tem 24 horas. Eu nasci nu, eu tenho 24 horas. Todo mundo. O que você vai fazer com as 24 horas é que vai fazer a diferença. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o sol brilhe suavemente no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, que a pandemia Covid seja algo que foi um agente transformador na sua vida. E até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde na palma de suas mãos. Ok, muito obrigado, doutor Lair Ribeiro. Peço aí a toda a nossa grande audiência aí uma mentalização de gratidão por essa entrevista, por essa magna aula que o senhor acabou de dar para nós aqui, que realmente elevou o nosso ânimo. Nosso muito obrigado, a nossa gratidão ao doutor Lair Ribeiro, a toda a sua equipe e a sua família também, que está aí junto conosco na audiência. Agradeço a audiência de todos. Mais uma vez, obrigado ao Ilmar, do canal Mioca Tá Tendo, ao Moisés, do Saúde e Bem-Estar, ao João Dapper, da Indústria Saúde do Brasil, ao Ricardo Grum, Minha Saúde, Curas Naturais. O nosso agradecimento a todos que poderão também assistir essa live no próprio canal do Dr. Lair Ribeiro, no Facebook do Dr. Lair Ribeiro, no Instagram do Dr. Lair Ribeiro. Mais uma vez, o doutor Lair aqui gentilmente está autorizando que essa live fique à disposição aí, tá certo? Então vai ficar tudo disponível. Doutor Lair Ribeiro nunca vendeu e nem vende remédio ou suplemento. Doutor Lair Ribeiro nunca vendeu e nem vende remédio ou suplemento. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.